Olá pessoal, boa tarde. Eu tirei esse momento aqui para deixar uma palavra de Deus para você. Atos capítulo 3, versículo 19 diz assim: arrependa-se, pois, e volta-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então a palavra de Deus está dizendo para nós se arrepender, para nós voltar para Deus, porque Ele é o único que pode perdoar você, é o único que pode perdoar os seus pecados. Então eu tirei esse momento para deixar uma palavra de Deus para a sua vida, porque Jesus é o único que liberta, que salva e que transforma. Olha o que diz no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado em quebrá-la inteiramente. Então, o Senhor Jesus, Ele é o único que pode perdoar, o único que pode salvar. E a palavra dEle é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, que salva. Então creia na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amados, Jesus está voltando. Sabemos que a palavra de Deus está cumprindo. Em Mateus 24 fala a respeito de muitas coisas que iriam acontecer no final dos tempos. Em Mateus 24 fala sobre peste, fala sobre guerra, terremoto, fome em vários lugares. Amados, a palavra de Deus está se cumprindo. Então vamos nos arrepender, vamos nos chegar a Deus, vamos nos crer na palavra do Senhor. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém para as palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus o enviou para pregar a palavra de Deus, a palavra de sabedoria, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que transforma. Não sabedoria humana, porque não é o homem que tem o poder para te salvar, mas Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para que nós alcançamos a salvação. Mas para isso é preciso nós se arrepender, para isso é preciso nós chegar a Deus. Olha o que diz na palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, o Senhor Jesus morreu para que nós tivéssemos a oportunidade, o privilégio de ser salvo. O homem não pode salvar, mas tenha fé na palavra de Deus, creia em Deus, porque é Ele que pode te perdoar, Ele que pode te salvar. Então não é o homem, mas é dom de Deus, não é por meio das nossas obras, para que nós não sejamos glorificados, porque a glória é somente de Deus, Ele é o único digno de ser glorificado. Então creia na palavra de Deus, tenha fé na palavra de Deus, creia que o Senhor Jesus vai voltar para te buscar. Porque no livro de João, capítulo 14, do versículo 1 em diante, diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou subir e vou voltar, eu vou subir e vou preparar lugar, e vou voltar para buscar-vos, para que aonde eu estiver, estejais vos também. Então Cristo morreu, mas sabemos que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a palavra de Deus diz que Ele vai voltar
para nos buscar. Por isso que nós devemos crer na palavra do Senhor, devemos guardar a tua palavra, porque Jesus está voltando. Aleluia! Então tenha fé na palavra do Senhor. A palavra é que liberta. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, amados, tenha fé na palavra de Deus, creia na palavra de Deus, porque só Jesus pode mudar a sua história, só Jesus é que pode salvar, só Jesus é que pode transformar a sua vida. O homem não pode salvar, mas Cristo, Ele morreu para que nós tenhamos a salvação por meio dEle. Mas para isso, nós devemos crer, nós temos que ter fé na palavra de Deus. Olha o que diz no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Foi o próprio Jesus que diz para nós se arrepender. Foi o próprio Jesus que diz que o reino do céu está próximo. Então, creia na palavra de Deus, creia que Jesus vai voltar, tenha fé na palavra de Deus, toma posse dessa palavra que é falado a voz nessa tarde. Olha o que diz no livro de João, capítulo 10, versículo 28. E eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. O único que pode te dar a vida eterna é o Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia, para que nós, por meio dEle, alcançamos a salvação. Então creia na palavra de Deus, tenha fé na palavra de Deus, toma posse desta palavra que é falado a você nessa tarde. Olha o que diz no livro de João, capítulo 6, versículo 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Então, para nós alcançar a vida eterna, para nós ter a vida eterna, nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que crer que Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Meus amados, ninguém teria coragem de dar o seu filho para morrer por ninguém. Só se a pessoa fosse uma pessoa muito boa. E mesmo assim, é difícil de você pegar o seu filho e dar para morrer para alguém. Mas Deus, Ele pegou o seu único filho, Jesus Cristo, e deu para morrer por nós. E sabemos que Ele ressuscitou, sabemos que o nosso Deus vivo, e Ele vai vir nos buscar. Então creia na palavra de Deus, que é falado com você nessa tarde. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Amados, somente através de Cristo, somente através da palavra de Deus, somente andando com Cristo, que nós teremos a vida eterna. Não é o homem não pode te salvar, o homem não pode mudar a sua vida, mas Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que você tenha a vida eterna. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 6.
De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então, amados, nós estávamos perdidos, sem esperança, mas Cristo veio e morreu por nós. Ele deu a vida por nós. Mas sabemos que Ele ressuscitou para que hoje nós tenhamos o privilégio de alcançar a vida eterna. Por isso, se arrependa, converta-se ao Senhor Jesus Cristo, creia na palavra de Jesus Cristo, toma posse da palavra do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz em Lucas capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amado, nós estávamos perdidos, mas Cristo, Ele enviou, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que por meio de Jesus Cristo nós tenhamos a vida eterna. Olha o que diz no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, nós devemos arrepender-se, nós devemos chegar a Cristo. Não é chegar ao homem, porque o homem não pode te salvar, mas chegai a Jesus Cristo, entrega as suas vidas a Jesus, arrependa-se, creia na palavra de Deus, creia na palavra do Senhor, porque ela é que liberta. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a verdade do homem, o homem não pode te libertar, o homem não pode te salvar, mas por meio da palavra, creia em Jesus Cristo, creia na palavra de Deus, porque Jesus pode libertar a sua vida, Jesus pode salvar a sua vida, o único que pode te dar a vida eterna é Jesus Cristo. Então toma posse desta palavra de Deus que é falado a vocês nessa tarde. Olha o que diz no livro de Atos 16, versículo 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos vocês e o da sua casa. Então, amados, creia no Senhor Jesus, porque é Ele que salva, é Ele que liberta. Creia em Jesus Cristo para que seja salvo vocês e os da sua casa. Jesus quer te salvar. Não permita que a morte de Cristo seja em vão, mas toma posse da palavra dele. Creia que ele morreu, creia que ele ressuscitou. Foi por causa dos nossos pecados. Nós não tínhamos condições nenhuma de alcançar a vida eterna. Por isso Deus enviou o seu Filho amado para que nós creiamos nele e que através dele nós tenhamos a vida eterna. Olha o que diz em Romanos 5, versículo 28. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda era pecadores. Amados, nós éramos pecadores. Amados, nós não tínhamos chance alguma. Nós estávamos perdidos, sem saída. Mas por meio da morte de Cristo, por meio da sua ressurreição, nós temos a oportunidade de alcançar a salvação. Nós temos a oportunidade de alcançar a vida eterna. Então saiba que Cristo é o único que pode te libertar, que pode te salvar, que pode mudar a sua vida. Olha o que diz em Romanos 10, versículo 12 e versículo 13. Não há diferença entre os judeus e os gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente
invocamento todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, invoque o nome do Senhor Jesus, creia na palavra de Deus, creia que Jesus vai te salvar, creia que Jesus vai te libertar. Então, se arrependa dos pecados, se entregue a Cristo, converta-se a Jesus. Então, não há diferença entre os judeus e os gentios. Cristo, ele veio para aqueles que eram seus, os judeus, mas os judeus não o receberam. Por isso, amado, nós gentios temos esse privilégio de receber a salvação por meio de Cristo. Então, nós temos a oportunidade de receber a palavra de Deus. Olha aqui o que diz em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem vai buscar e salvar o que estava perdido. Você estava perdido, nós estávamos perdidos, mas Cristo morreu para nos salvar. Creia na palavra de Jesus, amados. Creia que Jesus, ele vai vir para nos buscar. Veja o que está acontecendo no mundo inteiro: guerra, fome, peste. Mateus 24 fala a respeito desses dias difíceis que iria acontecer. Olha o que diz no livro de Judas, capítulo 1, versículo 23. E outros salvos, arrebatamos do fogo, e outros ainda mostram misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Amós 3, versículo 2. Assim diz o Senhor: assim como o pastor livra a ovelha arrancada da boca do leão, são os 2 ossos da perna e um pedaço de orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, como a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Amados, o Senhor Jesus é o único que salva você, é o único que liberta você. Jesus, ele não veio para julgar vocês agora, mas ele veio para que você tenha por meio dele a libertação, para que você tenha por meio dele a salvação. Mas para isso é preciso nós se arrepender, para isso é preciso nós chegar a Jesus Cristo. Não é o homem, mas sim a Jesus Cristo. Chegai-vos a Jesus Cristo, arrependa-se, converta ao Senhor, creia na palavra de Deus, toma posse da palavra de Deus que é falado convosco nessa tarde. Olha o que diz no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependa-se, pois, e volta-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados, sejam cancelados. Então, amados, arrependa-se. Ouve a palavra de Deus que é dita a você nessa tarde. Não é para o homem, é para Deus. Arrependa-se e volta para Deus. Creia na palavra de Deus que é falado com você nessa tarde. Jesus é o único que pode salvar a sua vida. Jesus é o único que pode mudar a sua história. Jesus é o único que pode salvar a sua vida. Olha o que diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Pois Cristo não enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Olha, nós fomos enviados para pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui para falar da palavra do Senhor. Eu não estou aqui para te julgar. O homem não pode te mandar para o inferno, mas sabemos que Cristo ele veio para salvar você, para te dar a vida eterna. Olha o que diz na palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Pois nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de homem, é dom de Deus, não por obra de homem, para que ninguém se glorie.
O homem não pode te salvar, mas tenha fé na palavra de Deus, creia em Deus, porque Jesus pode te salvar. É por meio da fé, por isso tenha fé na palavra de Deus, tenha fé que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é dom de Deus, não é por meio da minha obra. Isso que eu estou fazendo aqui não pode te salvar, mas a palavra que é dita aqui, se você crê na palavra de Jesus Cristo, ela te liberta, ela te salva. Então é Cristo, é Jesus que pode salvar a sua vida. É Jesus que pode mudar a sua história. Então toma posse dessa palavra, toma posse da palavra que foi falado ao seu coração nessa tarde. E nesse momento eu quero orar para que esta palavra de Deus seja plantada em uma terra boa, em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra de Deus venha edificar a sua vida, venha mudar a sua história, porque não sou eu, não é o homem, mas sim Jesus Cristo, o único que tem o poder de salvar a sua vida, é o único que pode te libertar. Então creia na palavra do Senhor, toma posse da palavra do Senhor. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra foi falado ao teu povo, meu Pai. E a tua palavra venha, Senhor, aleluia, dar frutos. E a palavra do Senhor que foi dita neste lugar, Senhor, venha penetrar ao coração do teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, todos esses que ouviram a palavra do Senhor nessa tarde, seja abençoado, seja liberto. E todos esses, meu Pai, que vão assistir esse vídeo, seja liberto. E que a palavra do Senhor Jesus Cristo, por meio da fé deles, venha libertar, venha salvar, e que seja feita a vontade do Senhor Jesus de cada vida, e que Deus abençoe vocês.